meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje vamos trabalhar com um tópico, uma parte da climatologia que diz respeito aos elementos e fatores climáticos. Nessa aula a gente vai fazer um cruzamento de dois grupos de variáveis importantes que nos ajudam a entender um pouco sobre a questão, do clima, da temperatura, do tempo, essas variáveis aí nos ajudam a entender, desenvolver a habilidade de comparar áreas, comparar realidades, uma área litorânea com uma área do centro do continente, uma área mais baixa com uma área mais alta, e por aí vai. Eu coloquei aqui nessa primeira coluna, duas variáveis importantes chamadas de elementos, como a temperatura e a pressão atmosférica. E aqui do outro lado, na segunda coluna, eu coloquei uma lista de fatores climáticos. Esses fatores climáticos aí, a gente tem como, por exemplo, altitude, latitude, massas de ar, vegetação, correntes marítimas e a questão da continentalidade. Vamos aplicar alguns exemplos disso aí para que você possa se familiarizar com a questão do clima e entender essas comparações. Olha só, quando eu penso na questão da temperatura, eu me refiro à quantidade de calor. Quando eu digo, está quente, está frio, está muito quente, eu uso conceitos para eu entender conceitos como média térmica, amplitude térmica, vale a pena ter noção desse cruzamento dessas variáveis aí. Nesse sentido, a primeira variável que eu coloquei aqui diz respeito à altitude. Observe que essas duas palavras, para algumas pessoas, pode causar confusão, porque elas são muito parecidas. Então, quando eu digo a altitude, pensa na lógica de altura do relevo, se uma área é mais alta ou mais baixa. Quando eu penso em latitude, ou no caso de zona climática. Então é possível observar aqui que são coisas absolutamente diferentes, Quando eu falo de altitude, eu estou falando de altura do relevo. Quando eu falo de latitude, eu falo de zonas climáticas da Terra. Observe bem. A altitude, como eu vou fazer essa análise? Para eu entender por que cidades tão próximas, eu, por exemplo, moro numa cidade que é conhecida por ser uma cidade muito quente e bem perto da gente a gente tem outras cidades que não são necessariamente tão quentes e a justificativa da ciência, da climatologia para nos fazer entender por que eu tenho cidades tão quentes e bem próximo, com um deslocamento rápido de alguns minutos, eu tenho outras cidades que são mais frias. Nesse caso, isso pode se justificar pela diferença de altura do relevo em relação ao nível do mar. Os estudos da climatologia colocam que essa disposição da quantidade de calor, ela se dá melhor em áreas mais baixas, porque o calor a gente vai entender essa concentração de calor a partir da irradiação solar, que em áreas mais baixas é mais facilitado e em áreas mais altas seria mais dificultado. Nesse sentido, áreas mais baixas tendem a ser mais quentes, áreas mais altas tendem a ser mais frias. Já com relação à latitude, quando eu me refiro à questão da latitude, eu me refiro à questão das zonas climáticas da Terra, Esse globo aqui, espero que seja bem conhecido de vocês. Com esse globo eu tenho aí 5 importantes linhas, 1, 2, 3, 4, 5 importantes linhas. Essas linhas todas horizontais, a princípio nós chamamos de paralelos. E os paralelos eu consigo transformá-los em latitude. Como consigo transformar os paralelos em latitude? Os paralelos são essas linhas horizontais que têm nomes, como linha do Equador, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Eu vou transformar o paralelo em latitude usando valores
de distância angular. Né? Na matemática é muito comum você encontrar isso aqui, ó, esse símbolo, que é um símbolo, né, que representa essa distância angular aqui, que é uma distância de 90 graus. Eu vou colocar essa variação aqui na linha do Equador e nos extremos, né, essa variação de 0 a 90 graus de distância angular, tanto ao norte quanto ao sul. Nos trópicos, eu vou colocar um valor de distância angular de 23 graus de distância angular. Eu estou repetindo, né, porque tem gente que já confundiu com temperatura, mas aqui eu me refiro à questão da distância angular. Né? Eu tirei esse valor de 0 a 90 disso aqui. Né? Se essa disposição daqui para cá é uma disposição de 0 a 90, nesse meio do caminho aqui eu teria 45 graus. Tá? E aí a gente tem a seguinte realidade. Essas áreas que estão dentro dos trópicos, áreas dentro dos trópicos, eu vou chamar de zona quente, tropical ou tórrida. Eu tenho aqui médias térmicas altas e uma amplitude térmica baixa. É a zona tropical. Fora dos trópicos, eu tenho uma zona de média latitude, tanto ao norte quanto ao sul, ou zonas temperadas, que eu vou ter uma amplitude térmica maior. A variação entre as estações do ano é muito mais expressiva. Então, a temperatura ela pode variar com a altura do relevo ou mesmo com a disposição no globo. Né? Áreas, cidades dentro dos trópicos tendem a ser mais quentes com as estações mal definidas. Cidades fora dos trópicos tendem a ter uma diferença mais expressiva do verão para o inverno. Lembrando de um macete super importante que é aquela regra básica. As estações do ano são diferenciadas por hemisférios. Né? Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. As massas de ar são exemplos de porções da atmosfera, onde eu posso dispor aí, né, partes dessa atmosfera com características próprias. Podem ser, por exemplo, massas equatoriais, massas tropicais, massas polares. Esses 3 exemplos conseguem atuar no Brasil. Em outro vídeo, a gente vai falar mais especificamente sobre a questão dos climas no território brasileiro. Eu só coloquei aqui para demonstrar a vocês que para eu entender sobre a questão da temperatura, eu tenho esse leque de variáveis que influenciam nesse elemento climático. Altitude, latitude, massas de ar, vegetação. Quando eu falo de vegetação, aí eu faço a comparação se eu tenho ou não tenho cobertura vegetal em uma área. A presença de vegetação, né, tem um efeito, comparando, por exemplo, uma área florestada, densamente florestada, e uma área desértica. Uma área florestada, ela vai ter uma menor amplitude térmica. E enquanto uma área desértica, ela aquece rápido, resfria rápido, vai ter uma maior amplitude térmica. As correntes marítimas, da mesma forma que as massas, né, podem ser quentes ou frias. Essas porções do oceano com características próprias podem ser quentes ou frias e a gente verifica esse efeito. Com relação à continuidade e maritimidade, quando isso aqui repercute em questões de provas e concursos, isso aqui pode ser associado à questão do comparativo, né? Você desenvolver a habilidade de comparar uma cidade litorânea como Ilhéus, Salvador, Porto Seguro, com uma cidade no centro do continente, como Brasília, a capital do país. Né? E aí pode ser questionado a vocês, que cidade varia mais a temperatura? Uma cidade no centro do continente ou uma cidade próxima ao mar? Quem se aquece mais rápido? Um balde de areia ou um balde de água? E quem se aquece mais rápido? Segundo a física, quem aquece rápido, resfria rápido. Né? Trazendo essa comparação grosseira do balde de areia e do balde de água, né? Fala-se que a areia em relação à água
ela se aquece rapidamente, mas também resfria rapidamente. Enquanto a água, ela tem uma velocidade para se aquecer menor, ela se aquece mais lentamente, mas consequentemente ela também vai resfriar mais lentamente. Nesse sentido, uma cidade litorânea, ela está sujeita a se aquecer. Essa cidade litorânea, ela está sujeita a se aquecer de forma e desaquecer mais lenta, uma menor amplitude térmica do que quem está no centro do continente. E aí, valeu a pena a aula de hoje? Gostou do nosso conteúdo? Segue nos acompanhando? Não deixe de se inscrever no nosso canal, siga nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.